um dos maiores apresentadores do Brasil, morreu depois de passar mal ao vivo no SBT. Foi um fato muito triste, tanto que o próprio Silvio Santos tomou uma atitude que comoveu todos na época. Falamos da história do grande Flávio Cavalcante. Alô, Minas. Domingo, às 7, assista o programa do Flávio Cavalcante. Ele marcou uma era como um dos maiores nomes da televisão brasileira. A sua personalidade era única. Ele era dotado de um carisma notável, conhecido por sua habilidade extraordinária de se conectar com o público. Flávio ficou conhecido carinhosamente como o Senhor dos Domingos. Ele era uma figura central na história da TV no Brasil. A sua trajetória será sempre lembrada por programas de grande sucesso e também por algumas polêmicas que chamaram a atenção do país. A história de Flávio Cavalcante tomou um rumo trágico em um dia comum do ano de 1986. Durante a apresentação do seu programa no SBT, ele passou mal ao vivo e, infelizmente, não sobreviveu. A sua morte chocou o país e deixou milhares de fãs desolados. Doutor Ney, todo mundo tem medo do infarto e se preocupa com as coronárias. Após a morte de Flávio, uma atitude inesperada do Silvio Santos surpreendeu o público. O dono do SBT era um grande amigo pessoal do apresentador. Silvio Santos realizou um gesto de profundo respeito em homenagem ao seu amigo. A decisão do dono do SBT parou o país e comoveu todos os brasileiros na época. Nesse vídeo, você vai se relembrar da trajetória desse grande astro da TV, recordar os momentos marcantes de sua carreira e entender o que aconteceu naquele dia trágico. E vamos abordar também a atitude de Silvio Santos, que entrou para a história da televisão brasileira. Flávio Cavalcante nasceu no dia 15 de janeiro de 1923, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Desde muito cedo, ele demonstrava paixão pela área da comunicação. O seu dom o levou a trilhar uma carreira brilhante e marcante no rádio e depois na televisão brasileira. O seu jeito único de se expressar e a sua visão ousada sobre o entretenimento moldaram a forma como o público consumia a mídia nas décadas de 50 a 80. A carreira de Flávio começou ainda na sua juventude. Na época, ele recebeu uma oportunidade no rádio, um dos principais meios de comunicação usados pelo público. O seu talento para se conectar com as pessoas foi rapidamente reconhecido. Não demorou muito para ele conquistar uma audiência fiel. Se destacou como locutor e apresentador, criando programas que misturavam informação e entretenimento. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite. O seu sucesso no rádio o ajudou a chegar à televisão, o meio de comunicação onde ele fez história. Na TV, Flávio Cavalcante se tornou um nome muito querido dos telespectadores. O seu programa, conhecido por abordar temas variados e incluir debates, música e entrevistas, se consolidou como marco no entretenimento do Brasil. Ele sabia como criar um ambiente que cativava o telespectador, trazendo discussões polêmicas e dando espaço para artistas em ascensão. Flávio era uma figura carismática, mas também rigorosa em seus posicionamentos. O apresentador não perdia uma oportunidade de criticar artistas que considerava medíocres. O seu jeito de ser lhe rendeu bastante admiradores, tanto como críticos ao longo dos anos. A carreira de Flávio Cavalcante na TV começou em 1957, com ele apresentando o programa Um Instante Maestro, na TV Tupi. Em 1965, ele se transferiu para a TV Excelsior, com o seu programa Um Instante Maestro. No ano seguinte, retornou à TV Tupi comandando a mesma atração. Em 1970, na mesma emissora, ele estreou o programa Flávio Cavalcante, exibido aos domingos às 18 horas. É com o máximo prazer que lhes trago o talento de Darcy Vilaverde. O espetáculo foi um verdadeiro sucesso, ficando anos em exibição na grade da emissora. Ao longo de sua carreira, Flávio também ficou conhecido por seu papel como o defensor da boa música brasileira.
Ele foi um dos responsáveis por promover grandes talentos da música popular, oferecendo espaço para artistas em início de carreira. O seu programa foi palco para apresentações memoráveis e ajudou a lançar muitos nomes que se tornariam ícones da música nacional. Meça as palavras cuidadosamente. Acrescente um pouco de compreensão, mas humildade e paciência. Nos anos 80, Flávio já estava consolidado como uma das maiores personalidades da TV brasileira. Em 1982, ele foi para a Rede Bandeirantes a apresentar o programa Boa Noite Brasil. Ainda na década de 80, passou a apresentar o seu programa no SBT, a convite do próprio Silvio Santos. Eu posso oferecer para uma senhora? Não, isso é seu, ué. Eu te dou um presente e dá para outro? Não, mas eu acho que ela vai gostar. Essa fase foi marcada por uma audiência expressiva e pelo carinho do público que o acompanhava fielmente. Ele se tornou uma peça-chave na programação dominical, conquistando o título de Senhor dos Domingos. Em sua atração, passaram nomes consagrados como Oswaldo Sargentelli, Marisa Urban, Erlon Chaves e Márcia de Windsor. Infelizmente, foi durante essa fase que a sua carreira seria interrompida de forma inesperada. Em 1986, a carreira de Flávio Cavalcante chegou ao fim de uma forma bastante trágica. O seu destino chocou todo o público brasileiro. Já deixe o seu like e continue assistindo esse vídeo para descobrir o destino trágico do apresentador. A trajetória de Flávio Cavalcante é um exemplo de dedicação, inovação e coragem. Ele foi mais que um apresentador de TV, foi um ícone que ajudou a moldar a mídia brasileira. Mesmo décadas após a sua morte, a sua contribuição para a comunicação do Brasil continua sendo lembrada pelo público. Uma das marcas registradas do apresentador era justamente a sua autenticidade. Ele não se limitava a seguir roteiros ou fórmulas prontas. A sua abordagem era espontânea, muitas vezes imprevisível, mas sempre genuína. Essa característica fez dele um apresentador que conectava-se profundamente com os fãs. As pessoas sentiam que Flávio era verdadeiro, que ele dizia o que pensava e que realmente se importava com as questões que abordava. Flávio também deixou a sua marca fora das câmeras. Ele foi um mentor para muitos profissionais da TV e inspirou gerações de comunicadores a serem autênticos e comprometidos com a verdade. O seu legado pode ser visto na coragem e criatividade de muitos comunicadores que vieram depois dele, que buscaram, à sua maneira, seguir os passos do Senhor dos Domingos. O estilo direto e muitas vezes polêmico de Flávio Cavalcante marcou profundamente a sua trajetória. No entanto, também o colocou em situações delicadas. Durante a ditadura militar no Brasil, ele se envolveu em uma série de controvérsias. Flávio ficou conhecido por apoiar o golpe militar de 1964, uma posição alinhada à sua visão de mundo conservadora. O apresentador acreditava que a abertura democrática do regime aconteceria muito em breve. Contudo, ao longo dos anos, a sua relação com a ditadura foi se desgastando. Isso aconteceu em especial devido ao seu hábito de promover debates e apresentar conteúdos que, por vezes, incomodavam o governo. Na sua postura autêntica e sem rodeios, frequentemente o levava a se confrontar com a censura imposta pelo regime. Agora, colocar criança numa delegacia é coisa que eu acho que nem deve acontecer lá pelos fundos do inferno. Um dos episódios mais emblemáticos da sua carreira aconteceu quando Flávio levou ao ar um caso polêmico, envolvendo um triângulo amoroso que havia se tornado caso de polícia em Belo Horizonte. Na ocasião, o operário José Gonçalves Filho e a sua esposa, a Rita, se envolveram em uma relação complicada com o vizinho João Coutinho. A situação gerou conflito que terminou em uma briga e acabou sendo investigada pelo Departamento de Investigações da capital mineira. O caso
ganhou repercussão nacional após ser exibido no programa de Flávio Cavalcante, causando grande comoção pública. A polícia está agindo de maneira errada, monstruosa e covarde. Entretanto, o episódio também atraiu a atenção negativa do regime militar, que considerou o conteúdo inadequado para os padrões da época. Como resultado, o apresentador foi rapidamente censurado pelas autoridades e recebeu a punição de permanecer afastado da televisão por 2 meses. Durante esse período, o seu programa foi mantido no ar com o auxílio de colegas de trabalho, que se esforçaram para preservar o formato e a audiência conquistada. Mas, apesar da punição, Flávio não se deixou intimidar. Ele continuou fiel ao seu estilo autêntico, determinado a informar e entreter, mesmo diante das restrições impostas pelo regime. Vou filmar para essa juventude ver como é que vai acabar essa brincadeira. É uma coisa de uma tragédia. Esse episódio reforçou a sua imagem como um profissional que não abria mão de sua independência, mesmo quando enfrentava consequências severas. Por trás da figura imponente que dominava os domingos da TV, Flávio Cavalcante era, acima de tudo, um homem de família. Ele viveu uma vida pessoal marcada por relações profundas e uma grande responsabilidade com aqueles que amava. Esse lado, muitas vezes desconhecido pelo público, traz uma perspectiva diferente sobre o homem que por anos foi sinônimo de ousadia e inovação na TV. Flávio era casado com a Belinha Cavalcante, com quem construiu uma união sólida e cheia de companheirismo. Os dois se casaram no ano de 1948, quando Flávio tinha 25 anos. Belinha era sua grande parceira de vida, o apoiando em cada passo de sua carreira. Mesmo nos momentos mais difíceis, como as polêmicas e as suspensões que ele enfrentou ao longo da sua trajetória, Belinha permaneceu ao seu lado. Ela era seu porto seguro em meio às tempestades. O casal teve 3 filhos, o Júnior, a Fernanda e a Márcia. O Júnior, incentivado pela paixão do pai na TV, decidiu seguir a carreira como executivo de televisão. Flávio era conhecido por ser um pai presente e carinhoso, apesar da sua agenda apertada. Ele fazia questão de dedicar tempo à família e valorizava os momentos que passava junto com os filhos. Para Flávio Cavalcante, a educação e os valores transmitidos dentro de casa eram fundamentais. Ele se esforçava para criar um ambiente acolhedor, onde os filhos pudessem crescer com amor e apoio. Eu tenho uma receita de um bolo. Essa receita é de um bolo da felicidade. Quem não gostar, está doente. Mesmo sendo uma figura pública, ele fazia questão de proteger a privacidade da sua família. O apresentador acreditava que a exposição deveria se limitar à sua carreira profissional. O seu objetivo era preservar aqueles que amava de qualquer impacto negativo que a fama pudesse trazer. O seu cuidado com a família era uma prova do caráter e do seu profundo respeito pelos laços pessoais. Além de seu papel como marido e pai, Flávio também era um homem de interesses variados. Ele gostava de música e tinha um interesse especial pela música popular brasileira. O seu gosto se refletia no seu trabalho na televisão. Em casa, ele era um amante das artes, apreciando não apenas a música, mas também a literatura e o cinema. A sua curiosidade intelectual era uma característica marcante e ele fazia questão de incentivar esse mesmo espírito em seus filhos. Mas apesar de sua postura firme e muitas vezes séria na televisão, Flávio Cavalcante era descrito por amigos e familiares como um homem de humor refinado e uma personalidade calorosa. Ele sabia como criar momentos leves e descontraídos, mesmo em meio à correria do trabalho. Essa diferença entre o Flávio profissional e o Flávio pessoal o tornava ainda mais admirável para aqueles que o conheciam mais intimamente. A relação do apresentador com a sua esposa e os filhos também foi fundamental durante os momentos mais difíceis de sua vida,
quando ele enfrentou as pressões e as críticas do público ou os desafios impostos pela censura na época da ditadura. Era na família que ele encontrava forças para seguir em frente. Esse apoio foi muito importante para que ele continuasse a ser uma figura relevante e inovadora na televisão brasileira. Quando Flávio Cavalcante faleceu em 1986, aos 63 anos, o impacto em sua família foi devastador. A sua esposa e os filhos enfrentaram um luto profundo, mas também encontraram consolo no legado que ele deixou para o Brasil. A memória de Flávio Cavalcante continua viva não apenas na sua história na televisão. A sua memória está presente também nos corações daqueles que tiveram o privilégio de compartilhar a vida com ele. O dia 22 de maio de 1986 ficou marcado na história brasileira de uma forma muito triste. Foi nesse dia que o Brasil perdeu Flávio Cavalcante de uma forma inesperada e chocante. O apresentador estava ao vivo no SBT, apresentando seu programa como sempre costumava fazer. Foi nesse momento que a sua saúde lhe pregou uma peça cruel e inesperada. Naquela época, Flávio comandava o programa aos domingos no SBT. A atração era um sucesso de audiência que combinava música, debates e entrevistas. O público estava acostumado a assistir o apresentador sempre com uma energia contagiante. O seu jeito era autoritário, mas ao mesmo tempo carismático. No entanto, algo fugiu completamente do esperado naquele dia 22 de maio. Durante a transmissão, Flávio começou a se queixar de dores fortes no peito. Ficou claro para o público que ele não estava passando bem. Eu não me encontro bem de saúde. Estou pensando em deixar a televisão. Mas mesmo se sentindo mal, o apresentador tentou continuar apresentando normalmente. E nesse momento de desespero, era notável a sua dedicação ao trabalho, algo que sempre marcou a sua personalidade. Infelizmente, a condição do apresentador se agravou rapidamente e o inevitável aconteceu. Vocês devem estar estranhando eu estar apresentando o programa, mas o Flávio teve uma pequena indisposição e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira ele estará aqui, porque aqui é o seu lugar para comandar o seu programa. Ainda ao vivo, Flávio Cavalcante sofreu uma parada cardíaca. A equipe do programa e os profissionais presentes no estúdio rapidamente tentaram ajudá-lo. Mas a gravidade do seu estado de saúde exigia atendimento médico especializado imediatamente. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo para receber tratamento. No entanto, acabou falecendo no dia 26 daquele mesmo mês, aos 63 anos de idade. O anúncio de sua morte abalou profundamente o Brasil. Flávio Cavalcante era uma figura que ainda estava em plena atividade e amado por milhões de telespectadores. A partida repentina chocou não apenas a sua família, amigos e colegas de trabalho, mas também uma multidão que o acompanhava há décadas. A notícia tomou conta dos jornais da TV e do rádio brasileiro e imediatamente, de uma hora para outra, Flávio Cavalcante se transformou no principal assunto do país. O baque do triste fim ao vivo de Flávio foi algo marcante na história da TV brasileira. Para muitos, era difícil acreditar que um momento tão trágico havia acontecido diante das câmeras. Uma tragédia em um programa que sempre trouxe tanta vida e energia aos lares brasileiros. A situação também gerou discussões sobre a pressão enfrentada por profissionais da televisão. Passou a se falar mais sobre os cuidados necessários com a saúde em meio a uma rotina tão intensa. Flávio Cavalcante havia sido diagnosticado com problemas cardíacos anteriormente. Infelizmente, a sua paixão pelo trabalho muitas vezes o levava a ignorar os sinais de que precisava se cuidar. Ele era conhecido por sua personalidade intensa e a sua dedicação quase obsessiva ao que fazia. A sua saúde
acabou não resistindo ao ritmo exigente de sua carreira, resultando em uma tragédia que deixou o Brasil de luto. Eu estou em ponto de ter um estresse muito violento. A cena do apresentador passando mal ao vivo ficou gravada na memória de muitos, mas também serviu como um momento de reflexão. O seu falecimento trouxe à tona a importância de se cuidar da saúde, mesmo em meio às demandas da vida profissional. Ele se tornou um símbolo de como o sucesso e a fama não podem substituir a necessidade de cuidar do bem-estar físico e mental. No SBT, a comoção foi intensa. Flávio era mais do que um apresentador da casa. Ele era um amigo próximo de Silvio Santos e uma peça fundamental na programação da emissora. Se alguém falar em eu queria uma grande chance, eu preciso de uma grande chance, é o Flávio. A perda do apresentador foi sentida por todos, desde os colegas de estúdio até os telespectadores que acompanhavam o seu programa aos domingos. Foi um dos momentos mais marcantes da história da televisão brasileira, não apenas pelo impacto da perda de uma figura tão querida, mas também pelo choque de testemunhar um evento tão trágico em tempo real. O seu falecimento deixou um vazio insubstituível na televisão. Flávio Cavalcante se foi de maneira abrupta, mas o seu legado continua vivo. Ele será sempre lembrado pelo público como o Senhor dos Domingos. A morte de Flávio Cavalcante deixou uma onda de tristeza em todo o país. Mas foi a atitude de Silvio Santos, o seu amigo e chefe, que demonstrou a dimensão do respeito e da importância que Flávio tinha para o SBT. Em um gesto sem precedentes na história da televisão brasileira, Silvio Santos tomou uma decisão que surpreendeu todos. Ele decidiu simplesmente tirar a sua emissora do ar. Para a tristeza de uma nação, Flávio não retornou. Naquela noite, o SBT, que era conhecido por sua programação vibrante e animada, a TV mais feliz do Brasil, mergulhou em profundo silêncio. As transmissões foram interrompidas como uma forma de homenagem e luto pela perda de Flávio Cavalcante. Essa decisão de Silvio foi um ato grandioso e profundamente humano. Na sua atitude, mostrou grande respeito pelos telespectadores, permitindo que todos processassem o choque e a tristeza do momento. Silvio Santos era mais do que um patrão para Flávio. Os dois compartilhavam uma amizade sincera, construída ao longo dos anos de convivência nos bastidores da TV. Silvio admirava profundamente a coragem, o talento e a ousadia de Flávio Cavalcante. Embora ambos tivessem estilos bem diferentes, havia entre eles um respeito mútuo que ia além das câmeras. Por isso, a perda de Flávio Cavalcante foi muito pessoal para Silvio, que sentiu a dor da perda do seu amigo e colega de forma intensa. O Brasil inteiro foi pego de surpresa com a interrupção da programação do SBT. Naquela época, era raro uma emissora de televisão sair do ar por qualquer motivo, o que tornava o gesto ainda mais significativo. Durante o período em que o SBT permaneceu fora do ar, o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Era um momento de reflexão, luto e homenagem, algo que tocou profundamente os telespectadores e os profissionais da TV. A decisão de Silvio Santos também foi interpretada como uma forma de reconhecer a importância de Flávio Cavalcante não apenas para o SBT, mas para a televisão brasileira como um todo. Cavalcante era um ícone, um pioneiro que ajudou a moldar o formato dos programas dominicais e deixou uma marca que jamais seria esquecida. Silvio Santos entendeu que aquele era um momento de pausa, de respeito e de celebração da vida e do legado de Flávio. Além de tirar a emissora do ar, ele também se envolveu pessoalmente nas homenagens ao amigo. Nos dias seguintes, o SBT exibiu programas especiais dedicados à memória de Flávio Cavalcante.
foram inúmeros depoimentos de colegas, amigos e familiares. Esses programas eram uma forma de manter viva a história de Flávio Cavalcante e de compartilhar com o público a importância do seu trabalho e da sua contribuição para a TV brasileira. A comoção nacional foi sem precedentes. A morte do Flávio Cavalcante representa um imenso vazio, divide em duas partes a partir de agora, antes e depois de Flávio Cavalcante. Nos jornais, nas rádios e nas conversas do dia a dia, o nome de Flávio Cavalcante era mencionado com reverência e saudade. Fãs de todas as idades e regiões lamentavam a sua partida e relembravam os momentos marcantes que ele proporcionou para a TV. A sua morte era sentida como a perda de um membro da família, alguém que fazia parte da rotina e da vida de milhões de brasileiros. Para muitos, o gesto de Silvio Santos simbolizou o respeito que a TV deveria ter por seus profissionais e pelo público. Ele transformou a dor em uma mensagem de valorização e reconhecimento, mostrando que a televisão não era apenas um negócio, mas também um espaço para celebrar a humanidade e a história de quem a constrói. O legado de Flávio Cavalcante permaneceu vivo não apenas nos corações de quem o conheceu, mas também na maneira como ele inspirou gerações de comunicadores. O apresentador, se estivesse vivo, hoje em dia já estaria com mais de 100 anos de idade. Flávio Cavalcante não era apenas mais um comunicador de televisão. Ele era uma força transformadora no cenário cultural e midiático do Brasil. A sua partida em 1986 deixou um grande vazio, mas também consolidou seu legado como um dos maiores nomes da comunicação brasileira. Amigos de todo o Brasil, o programa Flávio Cavalcante pela Rei tem o prazer de trazer até vocês essa figura admirável da música popular brasileira. Décadas depois da sua morte, a sua influência ainda é sentida, tanto por aqueles que tiveram o privilégio de assistir ao seu trabalho, quanto pelos profissionais que ele inspirou ao longo dos anos. O seu legado também está na forma como ele desafiou e redefiniu o papel da televisão brasileira. Em uma época em que os programas eram mais conservadores, Flávio inovou, experimentou e abriu novos caminhos para formatos mais dinâmicos e interativos. No programa Flávio Cavalcante, vamos ao encerramento do quadro Isto dá samba? Isto deu samba? Vou perguntar eu. Ele foi o pioneiro em trazer debates para a televisão, em transformar as noites de domingo em um evento para toda a família e em usar a sua plataforma para dar visibilidade a artistas e causas importantes. Mas o impacto de Flávio Cavalcante vai muito além da televisão. Ele era um homem de múltiplos talentos e paixões. Como jornalista, ajudou a moldar a forma como a mídia brasileira aborda temas complexos. Como crítico musical, ele foi responsável por revelar e apoiar vários artistas, ajudando a enriquecer a cultura brasileira. Como figura pública, o apresentador usou a sua voz para defender valores e causas em que acreditava, mesmo que isso significasse enfrentar críticas ou controvérsias. Na sua família, também desempenhou um papel importante em preservar e honrar seu legado. Seus filhos continuam compartilhando histórias sobre Flávio. Essas iniciativas não apenas celebram a sua carreira, mas também mostram o homem por trás do apresentador. Um pai, um amigo e um líder que tocou a vida de tantas pessoas. Ele diz assim: você, Silvio, acha que o maior comunicador da televisão brasileira é você, mas sou eu. Aí o Silvio: mas eu acho a mesma coisa, eu acho que eu sou. A morte repentina de Flávio Cavalcante, ao vivo e diante do seu público, foi um momento trágico e inesquecível. Mas em vez de apagar a sua luz, esse evento destacou ainda mais o impacto que ele teve na vida das pessoas. O apresentador se tornou um símbolo de dedicação, paixão e coragem. Alguém que viveu intensamente e deixou uma marca eterna na história da TV brasileira. Hoje, Flávio Cavalcante
é lembrado não apenas por sua brilhante carreira, mas também pelos valores que ele representava. A sua história é uma lição de como a autenticidade, a paixão e a coragem pode transformar vidas e deixar um legado duradouro. Ele continua vivo na memória de quem o assistiu, na história da televisão brasileira e no coração de todos que acreditavam no poder da comunicação para fazer a diferença. Foi uma história triste que marcou a história da televisão brasileira e a atitude de Silvio Santos foi algo inédito e digno do grande homem que ele demonstrou ser ao longo de toda a sua trajetória. Você se lembrava desse fato marcante da despedida do Flávio Cavalcante? Deixe o seu comentário e não esquece também de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre algumas histórias de Silvio Santos que poucos conhecem. Basta clicar aqui nesse card que você vai se relembrar de alguns fatos curiosos da vida desse grande ícone da televisão brasileira. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.